Meus amados irmãos em Cristo, paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o professor Hermano Campos e nós vamos, nesse encontro de hoje, ministrar para vocês, debater, na verdade. A ideia da nossa aula é sempre que haja uma expectativa de diálogo, de retorno por parte daqueles que acompanham. É assim que a gente pensa didaticamente as lições da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos aí numa caminhada muito boa, estudando as verdades espirituais presentes na Epístola de Paulo aos Efésios, e que de fato há uma aprendizagem significativa para nossas vidas, há uma aprendizagem riquíssima da parte do Senhor nosso Deus. E a gente espera, deseja, confia, a gente cria essa expectativa de que os amados vão ter de fato aí o melhor proveito possível com as nossas lições, com o nosso conteúdo. Nós estamos aí acompanhando nesse trimestre a Epístola de Paulo aos Efésios. Tem muitos aspectos importantes, interessantes, que a gente pode debater, que a gente pode abordar. E na lição de hoje, em particular, nós temos aqui uma lição extraordinária, que é a lição de número 8, que tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a gente vai fazer um estudo sobre essa temática, baseado na lição. A gente sempre fala que a ideia da lição é que você tenha um subsídio mínimo para poder estudá-la e delinear os principais aspectos da mesma. Então, nós aqui não temos, de maneira nenhuma, jamais o interesse de esgotar o assunto, de trazer assim um aprofundamento total, até porque isso não é viável e nem é possível. O conhecimento, como já dizia Salomão, não há limite para o conhecimento. Então, de fato, a gente aqui apenas quer trazer uma abordagem que possa ser proveitosa, ser interessante para vocês aqui nessas lições bíblicas, tá bem? Então, o título da lição nós já mencionamos, tem como título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o título da nossa lição de hoje. E ele tem como texto áureo, texto de ouro, texto base, texto fundamento, Efésios capítulo 2, versículo 20, em que ele coloca a seguinte afirmativa: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, a proposta do autor da revista é colocar a relevância dessas figuras que são considerados os fundamentos da igreja cristã. Nós falamos de fundamentos da fé e Paulo está falando de fundamentos da igreja. Obviamente que Cristo, ele é o alicerce principal, como é bem colocado aí desde o Antigo Testamento. Jesus é a pedra de esquina, ou seja, é a pedra angular, é a pedra sobre a qual as dobras de uma construção se sobrepõem. Então você às vezes tem aquelas quinas, né? Aquelas partes formam um L nas construções. Então as pedras que fundamentam aquelas partes são chamadas pedras de esquina. São pedras que realmente precisam ter um reforço estrutural muito grande. E essa é a ideia que Jesus é colocado aí desde o Antigo Testamento como a pedra de esquina, ok? A verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nós vamos ver mais adiante que há um debate sobre o que o Novo Testamento chama de profeta. Nós vamos ver também o que o Novo Testamento fala sobre o cargo de apóstolo, o título apostólico, que
na atualidade é uma questão que levanta muita polêmica, que levanta muita divergência, e nós vamos apresentar a visão bíblica dentro da doutrina assembleiana, o que nós entendemos sobre essas pessoas que hoje se consideram, se intitulam apóstolos, ok? Nossa leitura bíblica em classe é Efésios 2, do 20 ao 22, e Mateus 7, do 24 ao 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras, já em Mateus, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Nós aprendemos, a partir das duas leituras que o autor da revista está colocando para nós. Nós aprendemos que a fé, ela não é opinião. Esse é o primeiro ponto muito importante, aí já a gente trazendo a introdução da lição, que é a introdução mais minha mesmo, não é tanto que está escrito na revista, mas é o mesmo conteúdo. A gente pega o mesmo conteúdo e traz um complemento, um aprofundamento para você. Veja bem, o que nós aprendemos pelas leituras, o primeiro fato é esse: fé não é opinião. Opinião é aquilo que eu coloco baseado em mim mesmo. Então, eu posso ter, claro, uma justificativa, eu posso ter um argumento, eu posso ter um motivo do que eu pesquisei, do que eu estudei. Isso é opinião, ok? Pode até ter alguma base, opinião. Mas quando nós falamos de fé em Cristo, de salvação, da igreja eleita do Senhor, nós não estamos falando de opinião. Nós estamos falando de fé, e essa fé, ela tem fundamento. Daí o cristianismo não ser uma fé esotérica e nem uma fé eclética. O cristianismo bíblico, ele nem é esotérico, ou seja, ele não junta elementos de várias religiões e fés diferentes. O cristianismo não tem essa proposta de ser abrangente, de abraçar outras crenças, de abraçar outros elementos. Muito embora, historicamente, muita coisa pagã entrou no cristianismo, a gente sabe disso quando estuda a história da igreja. A gente sabe que vai entrar aí muita coisa que vem da religião romana, muita coisa que vem das religiões bárbaras, em algumas situações até coisas que vinham dos cultos de mistério. Mas lembrando a vocês que eu estou falando do cristianismo bíblico, ok? Não estou falando do cristianismo histórico. O cristianismo histórico é para ser debatido aí pela história da igreja, pelos cientistas da religião. O que nós estamos falando aqui na escola dominical é Bíblia, como deve ser, né? Então, o cristianismo bíblico, ele não é esotérico, ele não tem essa proposta de abarcar elementos variados, ok? Como o esoterismo faz. Eu me lembro de uma experiência que eu tive conversando com um rapaz que ele viveu muitos anos no Vale do Amanhecer, que é o maior reduto esotérico do Brasil, ali na região de Brasília, e era impressionante como ele conseguia fazer uma bricolagem. Para quem não sabe o que é bricolagem, é quando você faz assim constrói algo feito de partes de várias outras coisas. É o melhor estilo Frankenstein, né? E ele ia assim do candomblé para a religião celta, para a religião indígena, e voltava para a religião romana e dava pincelada no cristianismo, e já voltava para a religião egípcia, e já entrava na religião indiana, e já entrava no taoísmo,
e depois voltar até para falar de evangélicos. É impressionante, porque essas religiões esotéricas, elas são assim. Qualquer elemento que vier, que eles considerem que possa contribuir, está dentro. Então eles são inclusivistas. O esoterismo é inclusivista. Por outro lado, o cristianismo bíblico é exclusivista. A única relação básica que o cristianismo bíblico tem é com o judaísmo. Nós somos, então, a fé cristã, nós cristãos, acreditamos que em Cristo se cumpriram as profecias presentes nas escrituras judaicas. Essa é a influência que nós temos, né? Mas a gente não tem, biblicamente falando, essa ideia de ser inclusivista, e sim ser exclusivista. Ou seja, a fé, ela é exclusivamente em Cristo, a salvação é exclusivamente em Cristo, exclusivamente pela fé, exclusivamente pela graça e exclusivamente pela Escritura, e a glória seja somente a Deus. E assim os informadores também nos confirmaram esses ensinamentos, ok? Então nós não somos esotéricos e nós também não somos inclusivistas e nem somos ecléticos, ou seja, é importante a gente entender que a fé cristã, ela não tem, o cristianismo bíblico, mais uma vez falando, ele não tem por propósito se aproveitar de coisas que possam estar fazendo sucesso no mundo para poder angariar o seu próprio sucesso. A gente sabe que hoje muitos líderes cristãos fazem isso, não só evangélicos, muitos líderes católicos também fazem, procuram o que está na moda, procuram o que está fazendo sucesso, vai lá, bota o nome cristão e tenta atrair a galera. Então nós também, biblicamente falando, não devemos ter essa proposta eclética, ok? Onde é que esse ecletismo vai atingir? Vai atingir nos ensinamentos de fé, nos fundamentos da fé, na maneira pela qual eu devo pregar a palavra, no que eu devo considerar doutrina correta, ou que eu devo relativizar. Então, nesse campo, você vai ter aí algumas igrejas que trazem ensinamentos bastante ecléticos, ok? E que às vezes até trazem pensamentos completamente estranhos ao que a Escritura coloca. Então, a fé cristã, ela não é uma opinião, a fé cristã não é esotérica e a fé cristã bíblica não é eclética, ok? Lembrando, deixando isso bem claro para vocês. E quando a gente diz isso, a gente está falando que a fé cristã, ela tem um fundamento. A fé cristã, ela tem uma base. A fé cristã, ela tem um alicerce. Às vezes a gente vê pessoas falando, não sei se eu até já disse em lições anteriores, às vezes pessoas dizendo que Jesus Cristo é o fundador do cristianismo. Jesus Cristo não fundou religião nenhuma. Na verdade, Jesus é o fundamento do cristianismo. Ele é a pedra angular de esquina. Mas ele não é fundador. E o próprio Jesus Cristo, quando você lê, você vai ver que ele não está ali pregando a nova religião. O que ele está, na verdade, representando Deus entre os homens. Ele é o Emanuel. Ele é a presença do próprio Deus entre nós. E você dizer que Deus tem uma religião é meio complicado, né? Porque, na verdade, ele é a própria essência da fé, do amor e da esperança. Então, não tem como a gente dizer que ele é um religioso e tal. Claro, Jesus, no seu ministério terreno, na sua vida humana, ele seguiu os preceitos da religião judaica, ok? Mas ele não era pregoeiro de religião, de maneira nenhuma, ok? Então, os apóstolos, sim, é que nós podemos dizer que foram os fundadores da fé cristã. No dia de Pentecostes, aquele vento impetuoso que invadiu aquele local, aquele cenáculo onde todos estavam reunidos, e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em novas línguas, e começaram a fazer milagres, e começaram a ganhar almas, e começaram a se organizar numa comunidade. Ali você tem o nascimento da igreja cristã. É naquele momento ali que você tem um nascedouro da igreja como instituição, ok? E tendo como fundamento o próprio Senhor Jesus Cristo e os seus ensinamentos, obviamente. Então, esse é o ponto que é muito importante a gente já ter em mente, ok? E aí, já adentrando na lição, no ponto de número 1, ele faz a comparação uma das 3 associações mais comuns do Novo Testamento no que tange a Igreja do Senhor. Ela às vezes é colocada como
o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo coloca aos Coríntios sobre isso. Ela às vezes é colocada também como a noiva do Cordeiro, que é o preferido dos pregadores, né? Dificilmente vai ver pregador pregando sobre o corpo de Cristo, mas pregador pregando sobre a noiva do Cordeiro é muita gente. E é válido, não perde sua validade. E a terceira figura mais recorrente no Novo Testamento, ao se referir à igreja, é o edifício espiritual, a construção espiritual. O apóstolo Pedro, inclusive, chega a dizer que nós somos pedras vivas, nós somos tijolinhos do edifício espiritual que é a igreja do Senhor. Então, quando a gente fala de igreja, há geralmente essas três ilustrações, essas três comparações bem recorrentes no Novo Testamento. A ideia do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro e do edifício de Deus. Muito bem. E aí nós vamos ver por que a igreja ela é considerada figurativamente um edifício espiritual. O ponto número 1 nos coloca o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou a nova humanidade. Assim, o templo judaico perde sua relevância e o novo conceito de santuário é apresentado. Então, isso é um ponto muito importante. Quando a gente fala das verdades do Antigo Testamento para o Novo Testamento, via de regra, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, você tem a coisa de maneira literal, de maneira direta, de maneira concreta, de forma palpável, ao passo que no Novo Testamento você vai ter isso como uma verdade espiritual. Muita coisa do Antigo Testamento se cumpre assim. Eu estava, inclusive, sendo interpelado essa semana pela minha irmã, inclusive se congrega aqui perto, e ela perguntou: irmão, como fica o debate da guarda do sábado? A gente sabe que existem os adventistas do sétimo dia, respeitamos a fé deles, porque nós, como cristãos, devemos respeitar qualquer religião, do ponto de vista civil, do ponto de vista legal, mas esse ponto do sábado sempre é muito sensível. E eu expliquei a ela que, pelo que lemos no Novo Testamento, principalmente na Epístola aos Hebreus, na verdade, o sábado, que era de fato literal na Antiga Aliança, o escritor aos Hebreus diz que Cristo é o nosso descanso. E é interessante porque em Hebreus, Cristo ser chamado de descanso quer dizer que Cristo é o nosso sábado, porque descanso em hebraico é Shabá. Então, figurativamente, em Cristo entramos no sábado eterno. Em Cristo entramos no sábado espiritual. Então, todas aquelas obras e todo aquele trabalho e toda aquela fadiga que tínhamos antes de entrar no descanso, em Cristo entramos no repouso. E aqueles que não aceitam Cristo não entrarão no repouso do Senhor. Então, a gente entende que o sábado se cumpre aí. Claro que existe todo um debate, inclusive historicamente, né? Você tem o Carlos Magno, que ele propunha que o sábado fosse substituído pelo domingo e que o domingo se tornasse um dia sagrado de descanso, porque é o dia do Senhor. Mais adiante, o Westminster vai votar que deve-se haver o domingo como um dia de descanso obrigatório e quem trabalhasse no domingo, salvo atividades essenciais, poderia até ser punido criminalmente. Mas a gente entende que, do ponto de vista bíblico, é o Senhor que é o nosso descanso. Cristo é o nosso sábado. Então, aquilo que acontecia de forma literal na Antiga Aliança se cumpre de forma espiritual na Nova Aliança. Lembrando sempre, se você é adventista, está assistindo esse vídeo, a gente respeita a sua fé, nós só estamos apresentando a nossa visão como Assembleia de Deus, o que nós entendemos, o que nós interpretamos como doutrina bíblica, ok? Então, esse é o primeiro ponto muito interessante. Um outro exemplo também que a gente pode colocar é a própria ideia da monarquia. Então, você tem Davi como o grande monarca de Israel, como grande líder. Depois, inclusive, você tem os três grandes líderes, não é? Abraão, Moisés, Davi.
Mas de longe Davi é o mais celebrado, é o mais amado, é o mais respeitado pela população de Israel na época do Novo Testamento. Jesus não é chamado filho de Abraão, Jesus não é chamado filho de Moisés. De Moisés nem podia ser, né? Era chamado filho de Davi. Então, de fato, essa ideia de que existe uma monarquia material, que tinha inimigos materiais, que combatia materialmente, que usava armas materiais, que tinha reis e príncipes materiais, no Novo Testamento, vai agora ser colocado como uma monarquia espiritual. Jesus debatendo com Pilatos, todo mundo conhece essa história, quando ele diz que Pilatos, ele pergunta, não é? Ele diz, olha, tu és rei? E aí Jesus diz, eu sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. Porque se meu reino fosse desse mundo, os meus servos, ou seja, os anjos, eles lutariam para que eu não fosse entregue nas tuas mãos. Mas como o meu reino não é desse mundo, eis-me aqui na sua mão. E aí é interessante que Pilatos depois fala, mais adiante ele diz que, olha, você não me faz pedido nenhum, você não implora pela sua vida, você não me roga nada, você não sabe que eu tenho autoridade de te levar para a execução e de te livrar dessa pena? E Jesus olha nos olhos de Pilatos e diz, nenhum poder tu teria se do céu não te fosse dado. Eita glória! A pessoa aí é forte, Brasil. Tá pensando o quê? Então, de fato, ele está colocando de forma espiritual. O reino do Senhor é um reino, como diz o filme maravilhoso, o filme Cruzada, do Orlando Bloom. O reino do Senhor é um reino de consciência, é um reino de virtude, é um reino de poder, mas não poder de matar adversários, sim um poder de salvar almas, o poder de libertar vidas do inferno, o poder de liderar um grupo de príncipes e princesas que são a igreja do Senhor. Ele, como cantava o Voz da Verdade, né? Ele é rei e eu sou príncipe. Então, nós estamos nesse reino espiritual, num reino que não é desse mundo, um reino que não é dessa realidade. E entrando agora para o que a gente acabou de ler, do mesmo jeito também é o santuário. O santuário judeu representou o próprio corpo de Cristo, que eu acho assim uma tipologia extraordinária e é pouco explorada pelos pregadores, inclusive, quando Jesus coloca, olha, esse templo demorou 46 anos e nem estava pronto naquela época, né? Só foi ficar pronto no ano 65 ou foi 66 depois de Cristo, que o templo ficou pronto. Mas ele diz, olha, esse templo demorou 46 anos para chegar no estado atual. E Jesus diz, eu destruo esse templo e o reconstruo em 3 dias. Olha que coisa extraordinária, né? Quer dizer que Jesus está se colocando como o templo. Ele é o templo do Senhor, ele se cumpre na ressurreição de Cristo. Porque o templo de Jerusalém, todo mundo sabe a história, General Tito, amando do seu papai, o grande Vespasiano, inclusive Vespasiano tem uma história também muito interessante, Tito, amando de Vespasiano, cerca Jerusalém. Na verdade, Vespasiano tinha começado a cercar, Tito só continuou o cerco, porque Vespasiano saiu do campo de batalha para virar imperador, o primeiro imperador, inclusive, da segunda dinastia. E Tito, então, ele destrói o templo sagrado de Israel, e ali morre muita gente. Então esse templo ele foi destruído. Mas o templo que foi o corpo do Senhor Jesus Cristo, ele foi destruído, ou seja, ele morreu, mas ao 3º dia ele foi reconstruído. E por que que o templo do Senhor é uma tipologia de Cristo? Porque o templo, como é colocado aqui na lição, ele é um símbolo do exclusivismo do povo de Deus. Ou seja, quem está em Cristo, quem está no templo que é Cristo, está com Deus, está no caminho certo. Segunda coisa, o templo era um símbolo de unidade da nação, assim como Cristo é o símbolo da unidade daqueles que verdadeiramente servem a Deus. Terceiro, o templo era um local em que se
procurava a benevolência e o perdão de Deus. A misericórdia e o perdão de Deus, elas eram provenientes do templo, como também de Cristo. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso quer dizer que em Cristo a questão aí da busca do perdão, da misericórdia, da benevolência de Deus se cumpre nele. E talvez o mais importante, no templo havia o sacrifício, e Cristo é o nosso supremo sacrifício. A coisa é tão extraordinária que quando você vai ler no Apocalipse, a Bíblia diz, João viu lá na Nova Jerusalém, que desce do céu, aleluia, e ele diz: eu não vi templo na Nova Jerusalém, porque o templo é o Cordeiro. Eita glória! Lá no Apocalipse, meu amigo velho. Sabe o que isso quer dizer? Que de fato, a metáfora é coisa de fora. Dentro da nossa teologia é tipologia. A tipologia do templo, ela se cumpriu no corpo de Cristo e se cumprirá nos novos céus da nova terra, em que o próprio Cordeiro será o templo em que nós adoraremos a Deus. Eita glória, tu é crente hoje. Muito bem. Então, meus amados irmãos, passamos o ponto 1, vamos para o ponto 2. E ele coloca assim: santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas de um edifício espiritual. Olha que coisa extraordinária. Quer dizer, o templo, ele tipifica o Senhor Jesus, mas o templo também, aí sim entra a metáfora, porque não se aplica a Cristo, aplica a nós, também a metáfora da própria igreja do Senhor. Porque nós agora somos um templo de Deus, um templo que cresce para a edificação do Senhor. E todos nós somos pedras desse edifício, porque através de nós também, como igreja do Senhor, nós estamos representando o reino de Deus na terra. Então nós também somos essas pedras vivas, nós também representamos esse edifício espiritual que é a igreja. E é interessante porque nas nossas línguas ocidentais, e a gente chama o templo de igreja. E de fato não é errado. O problema é que a gente meio que perde a profundidade, a singularidade que é chamar o templo de igreja. Você nunca vai ver o muçulmano chamando a mesquita dele de comunidade dos fiéis. Eles não fazem a identificação entre o local de adoração e a essência da comunidade dos fiéis. Aliás, a religião do mundo nenhuma faz isso. Só a fé cristã faz. Então, quer dizer, o que é igreja? A igreja é um local físico, é um templo. Tem pedras, tem cimento, tem calcário, tem tinta e tudo mais. Mas também igreja são os membros dela. É o pastor, é o copastor, são os obreiros, são as irmãs, os jovens, as criancinhas, os visitantes. Quer dizer, porque tem visitante que se empolga, que é meu caso, né? Eu comecei na igreja presbiteriana e estou na Assembleia desde 1995. Então a gente é um visitante que acaba amando a Assembleia e fica dentro dela e não quer mais sair, né? Então, de fato, essa ideia de que a igreja é o local de reunião e de que a igreja é o povo que está ali. Por quê? Porque espiritualmente, é o que nós estamos aprendendo aqui na lição, uma coisa é igual à outra. Ou seja, nós somos tijolos, nós somos colunas, nós somos o ferro, nós somos a tinta, nós somos o cal, que simbolicamente, espiritualmente, representa o templo de Deus. Aleluia! E no templo de Deus, Deus está presente. Então, Cristo está presente no meio de sua igreja. E é o que ele já colocou, não foi? Ele não disse?
Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então, a aprendizagem para a gente é extraordinária. A pedra angular, vamos dando continuidade, que ainda tem muita coisa. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante, ou a pedra principal. Era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes na linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Então, foi o que eu disse a vocês, a pedra de esquina é aquela que une as paredes e que ela, de fato, o templo geralmente tem 4 pedras de esquina. Mas Cristo, ele de qualquer maneira, porque assim, vocês sabem que a tipologia, ela não vai ter uma identidade perfeita com o objeto tipificado, né? Então, quando ele coloca Jesus como uma pedra de esquina, como uma pedra angular, a gente não vai entrar aqui no simbolismo de porque Jesus é chamado de uma pedra só e se nos templos tem 4 pedras. Isso aí é uma questão que não dá pra gente debater. Mas o que nos chama a atenção é justamente o quê? Que Cristo, ele é a pedra sem a qual o edifício não se sustenta. Cristo é a pedra sem a qual o edifício não se sustenta. Você pode ter as melhores paredes, você pode ter os melhores materiais, se a pedra angular não presta, se a pedra angular é fraca, isso quer dizer que o templo ou a construção corre um sério risco de desabamento. E olha lá, se algum desabamento de casa aí pelo Brasil não acontece justamente por conta disso, não é? E é interessante aqui nas escavações, de fato, lá no monte do templo, que é uma coisa muito curiosa, porque o lado oriental é muçulmano, mas a parede ocidental é judaica, que é o Muro das Lamentações. Então, os arqueólogos judeus da Universidade Hebraica de Jerusalém, escavando, junto com as escolas de investigação norte-americanas, tem todo um trabalho arqueológico extraordinário no Oriente Médio. Eles encontraram, então, um monólito, uma pedra gigante, de 12 metros, para poder fundamentar as paredes do chamado Templo de Salomão. Ok? Então, de fato, Jesus, ele é comparado com essa pedra sem a qual não há sentido de existir qualquer construção. Ok? Nós já exploramos bem essa temática, né? Vamos dar continuidade. Cristo, a pedra principal. Ponto número 4, subponto 4 do ponto 1. A identificação de Cristo com a pedra angular remonta à profecia messiânica de que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou ser a cabeça da esquina, assim como os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Agora, lembre bem, na comparação que Jesus faz para fechar o Sermão da Montanha, ele não diferencia quem escuta as palavras de Jesus daquele que não escuta as palavras de Jesus. Não é isso. Todos dois escutam Jesus. Pode ler lá, acabamos de ler. Tanto da rocha como da areia escutam o que Jesus fala. Qual é a diferença? É a prática. Aquele que escuta e pratica, ele está fundamentando sobre a rocha. Porque o que fundamenta não é ouvir, embora seja importante. O que fundamenta é praticar. E é o nosso grande defeito, né? A fé cristã, eu sempre costumo dizer, já vi muita gente também dizer isso, a fé cristã, ela tem os mais altos ideais morais. Mas justamente por ter tantos ideais morais elevados, a hipocrisia e a mentira nos assolam, como em poucas religiões, viu? Pode ter certeza. Eu acho que a fé cristã é uma das fés em que as pessoas menos praticam aquilo que a sua religião ensina, né? Então, que Deus nos ajude a ser como esse homem que ele é chamado de sensato e prudente, né? Sensato porque age de maneira inteligente, de maneira adequada. Prudente por quê? Porque ele está vendo o futuro. Tem inclusive uma palavra em inglês, né? O forecaster, que é aquela pessoa que é o estrategista, aquele que vê para frente. Então, de fato, o prudente é aquela pessoa que tem a capacidade de enxergar adiante. É a pessoa que não pensa no agora. Entendeu? Essa diferença do que constrói a casa na areia do que constrói a casa na pedra. Quem constrói na pedra está vendo o futuro. Eu estou bem hoje.
Eu escuto a palavra e eu tô bem. Mas e amanhã? Se acontecer algo que não seja tão bom como hoje, eu vou conseguir resistir? Para eu resistir, eu preciso praticar a palavra. Já o que constrói sobre a areia só pensa no agora. Ele não consegue pensar para o futuro. Ele só consegue pensar no momento, não é? Então, ele pensa assim: hoje eu estou bem, não preciso fazer alicerce, não preciso praticar a palavra. Todo mundo acha que eu sou crente, eu tenho cara de crente, eu tenho cara de que vou para a igreja, eu tenho cara de santo, e vou continuar minha vida de pecado porque ninguém está vendo e nunca vai acontecer nada. Só que vai chegar o rio, vai chegar o vento, vai combater e vai derrubar. Então, esse é o grande ponto, né? Jesus não está comparando pessoas que obedecem, aliás, pessoas que escutam com pessoas que não escutam. Todos os dois escutam. Agora, um escuta e pratica, e outro escuta e não pratica. Outra coisa importante dentro disso, a gente aprende que Cristo foi a pedra rejeitada. Ou seja, o fundamento da fé dos judeus, na época de Cristo, não se tornou o próprio Cristo. Era o farisaísmo, era os ensinamentos dos saduceus, os ensinamentos dos herodianos, os ensinamentos dos zelotes, os radicais da época. Você tinha um bocado de tipo de gente que fundamentava a sua vida em várias percepções. Mas o que aconteceu com todas elas? Caíram. Existem fariseus hoje? Existem saduceus hoje? Existem zelotes? Existem essênios? Existem herodianos? Não existem mais. Mas aqueles que colocaram sua alicerce em Cristo estão de pé até hoje. Então esse é o ponto que ele quer colocar pra gente. Rejeitada por muitos, se tornou a pedra angular. Muito bem. Vamos para a lição de número 2, porque agora vai entrar aí em algumas temáticas muito polêmicas, em algumas temáticas aí que provavelmente vai dar o que falar. E lembrando sempre que a lição ela é uma proposta didática, ok? Então você é que vai fazer suas escolhas aí, conforme o seu conhecimento bíblico, ok? Estude a Bíblia, estude a palavra, não vá só pelos ouvidos dos outros, não. Pela boca dos outros, não. Começa dizendo o seguinte, né? O fundamento dos apóstolos e profetas, e ele diz assim, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro, ok? Então, o enviado, o apóstolo. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhos oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim também Paulo foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra e o compromisso de instruir a igreja. Nesse aspecto, apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Muito bem. Então, biblicamente falando, apóstolo é quem esteve no ministério terreno com Jesus Cristo. Mais uma vez, como eu disse aos adventistas, agora eu digo aos que se auto-intitulam apóstolos e profetas, a gente está apresentando a visão bíblica. Se há uma discordância, se você considera que a gente está biblicamente errado, então você procura aí convencer-nos de que realmente é bíblico alguém se auto-intitular apóstolo na atualidade, ok? Então esse é um ponto muito sensível, mas eu preciso colocar o que a doutrina da igreja e a doutrina bíblica coloca. E o que a doutrina bíblica nos coloca é claramente o que o autor da revista colocou. Ele colocou que são testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Então esse aí é o ponto mais importante para ser apóstolo. Esse é o primeiro argumento, o argumento bíblico. Então, biblicamente falando, claro, você vai ter o apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo, como ele mesmo diz, ele se diz um abortivo, ele se diz um nascido fora de tempo, e ninguém nunca mais reivindicou esse tipo de autoridade. Então, não usar o apostolado de Paulo para justificar o apostolado de hoje é completamente fora de noção. Você teria que realmente ser instruído pelo próprio Senhor Jesus Cristo pessoalmente durante 3 anos. Se você for, aí a gente negocia, com todo respeito, tá? Um outro ponto importante é o argumento histórico.
Ninguém na história da igreja cristã se auto-intitula apóstolo, não é? Nem os papas. Você já viu algum papa dizer que é apóstolo? E olha que a gente também nem aceita o título papal. A gente respeita como líder religioso, o bispo de Roma e tal, mas a visão mesmo do cristianismo conservador, os evangélicos conservadores, é não considerar a autoridade papal legítima. Se você também é católico, respeitamos, mas estamos apresentando a visão nossa, ok? Se quiser, depois apresenta a sua. Mas o ponto é esse mesmo. Nem os papas, eles se consideram apóstolos. Nem os pais da igreja. Qual foi o pai da igreja que se denominou apóstolo? Nenhum. Você vai para os teólogos da Idade Média. Qual teólogo escolástico se denominou apóstolo? Ou defendeu que alguém poderia ser chamado apóstolo? Vamos para os reformadores. Qual reformador? Lutero defendia que poderia haver apóstolo? Calvino defendia que poderia haver apóstolo? Menos Simons defendia? Né? O grande reformador da Escócia, John Knox, ele defendia que alguém poderia se autoconsagrar apóstolo. Isso não existiu. Se a gente for para os avivalistas, se a gente for para os wesleyanos, e aí vai, meu amigozinho, não tem. O movimento evangelical tradicional nunca aceitou título de apóstolo. Então nós não temos apenas o argumento bíblico, mas nós temos o argumento de 2000 anos de pessoas que não se intitulavam apóstolos. Mas agora surgiu essa onda, aí no final do início dos anos 2000 para cá, de muita gente se autodenominando apóstolo. Inclusive em Fortaleza temos grandes líderes que se intitulam apóstolos e tudo mais. É como eu digo, olha, pelas leis brasileiras, legalmente, nós respeitamos você se chamar apóstolo. Não estou dizendo que você é endemoniado, é um filho do diabo, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que pelo argumento bíblico e pelo argumento histórico, não há espaço para a consagração de apóstolos na atualidade. Ok? Agora, claro, se alguém... Existe, às vezes, pessoas que honorificamente podem ser chamadas de apóstolo, mas não é o título dela, não tem na carteirinha de pastor dela que ele é apóstolo, não. Por exemplo, o padre Antônio Vieira, ele é considerado apóstolo do Brasil, porque ele foi o primeiro a pregar a fé cristã aos índios. O nosso grande pastor, que Deus o tenha no céu, o pastor José Teixeira Rego, ele é considerado o apóstolo pentecostal do Ceará. Mas isso é uma questão honorífica. Não tem nenhum efeito prático. Não tem nenhum efeito eclesiástico. É apenas porque ele foi o nosso grande líder pentecostal cearense. José Teixeira Rego foi que realmente estruturou a Assembleia de Deus cearense. Olha, a Assembleia de Deus chegou no Ceará em 1914. A nossa convenção é de 1929. Foram 15 anos para a nossa Assembleia Cearense se estruturar e se tornar de fato uma denominação com mínimo de organização própria. Quem foi a figura central? José Teixeira Rego, esse homem de Deus. Então, daí a gente chama honorificamente, uma questão de honra, mas jamais de prática, como apóstolo pentecostal do Ceará, ok? Inclusive tem um livro famoso do Luiz Gomes Barbosa que ele coloca isso também. Então é muito importante termos isso em mente, tá? De maneira honorífica a gente considera, mas de maneira eclesiástica a Assembleia de Deus desconsidera essa titulação. Ok? Bom, então vamos para o segundo ponto que diz a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Ou seja, os apóstolos, no que tange os seus ensinos, no que tange as suas normativas, aos seus ensinamentos, eles são o fundamento da igreja. Então a igreja está fundamentada sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso gera ainda o terceiro problema para quem quer se intitular apóstolo. Porque se você se intitula apóstolo, o que você ensina tem que estar em pé de igualdade com a Bíblia. E isso eu acho muito problemático uma pessoa no dia de hoje, aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, se arrogar, dizer que o que ele ensina, o que ele prega, está no mesmo patamar de Paulo, Pedro, João, André,
E o apóstolo Paulo, eu acho que não. Eu acho que isso aí ficou pro 1º século, né? Eu considero que isso ficou pro 1º século, pelo que a gente estuda. Então é mais um problema. Então a doutrina apostólica, ela é uma doutrina que é o nosso fundamento. Nós somos cristãos e nós somos apostólicos nesse sentido, de que defendemos que a doutrina apostólica, ela é o fundamento. E nós observamos principalmente a doutrina apostólica em quê? Nas epístolas. Tanto as epístolas paulinas, 13, como as epístolas gerais, 8, Hebreus mais 7, a gente vai ver que há um ensinamento substancial de doutrina apostólica ali. Quanto ao ministério, quanto ao trato com os irmãos, quanto à questão do casamento, quanto aos ensinamentos cristológicos, quanto aos ensinamentos eclesiológicos, e por aí vai. E tem muito pano para manga que eu não vou nem me aprofundar. Mas que ali está a essência da fé cristã, é a doutrina apostólica. Terceiro ponto, continua dizendo o testemunho dos profetas. A palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se profetas da igreja e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério, que no passado estava oculto, que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Tá aí o versículo para quem quiser ler. Assim, os profetas neotestamentários falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Esse é a segunda titulação que também não existe mais na atualidade. Uma coisa, isso é muito importante esclarecer, a lição vai ficar longa, já vou avisar você, ela vai dar uma esticada, mas é porque tem muitos esclarecimentos que eu quero trazer para vocês. E é como eu digo, eu estou falando aqui em nome da igreja, em nome do nosso ministério e da doutrina que o ministério abraça. Então é necessário a gente trazer esses esclarecimentos. Uma coisa, meus amados, é profeta no sentido do ministério do Antigo Testamento. Outra coisa são os profetas do Novo Testamento. Você vai ler, por exemplo, em Atos capítulo 13, não é 14, peço perdão se eu errei. Ele diz que em Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Simeão, Lúcio chamado Níger, mais umas 2 pessoas lá, Barnabé e Saulo. Então, é mencionado profetas cristãos, não é? Mais adiante, quando o apóstolo Paulo já está para voltar de Jerusalém, aliás, da viagem para Jerusalém, eu não me lembro se foi também em Antioquia, eu acho que foi. Se não foi em Antioquia, foi em Cesareia. Um profeta chamado Ágabo, ele amarrou, pegou o cinto de Paulo, amarrou os pés e as mãos e disse: assim vão te amarrar quando tu chegar em Jerusalém. E o texto bíblico diz que esse mesmo Ágabo profetizou uma fome que se cumpriu nos tempos de Cláudio César. Quer dizer, existiam profetas na comunidade neotestamentária. Você vai ler ainda que Filipe tinha várias filhas e que essas filhas profetizavam. Agora vejam bem, uma coisa é o ministério profético do Novo Testamento, outra coisa é o dom de profecia. Então a irmã que está no jardim de oração, ou o irmão que está no culto, que dá aquela profecia que eu creio, sou pentecostal, creio nas profecias, creio nas línguas estranhas, creio no sonho, nas revelações, contanto que tudo esteja de acordo com a Escritura. Sei que muitos que não são pentecostais divergem, até nos criticam, mas defendo porque é o posicionamento da instituição que a gente pertence e por convicção pessoal também. Então, eu creio em tudo isso, ok? Agora, a pessoa que está tendo uma declaração profética é dom de profecia e tem que ser interpretado à luz de 1 Coríntios 13 e 14. Então, para você entender aquele dom de profecia, o famoso esse que eu te digo, que nem existe mais isso, né? Então, o famoso esse que eu te digo. Então, isso tem que ser interpretado lá em 1 Coríntios 13 e 14. 13 e 14? Não, perdão, 12 e 14. 12 fala dos dons, 14 fala de como deve existir as línguas estranhas e a profecia. Porque 13 é sobre o amor. Então, esse é um ponto muito importante. Ou seja, você vai ler lá que diz o quê?
que falem 2 ou 3 e os demais julguem, que essa profecia é um dom dado pelo Espírito Santo e que está disponível para a Igreja do Senhor até a atualidade, conforme a doutrina pentecostal. Mas, olha que interessante, ele diz, falem 2 ou 3 e os demais julguem. Essa profecia, esse dom de profecia, não é infalível. Esse dom de profecia não é perfeito. Esse dom de profecia não é eterno. Esse dom de profecia, ele é um dom dado extemporaneamente pelo Espírito Santo. O que é ser extemporâneo? De uma maneira extraordinária e inexplicável. Essa história de que eu posso profetizar quando eu quiser, me desculpe que isso aí não é bíblico, não. Falar línguas estranhas quando eu quiser, isso não é bíblico, não. Então, de fato, só se você estudar curso de idiomas, né? Falar o inglês, né? How do you do? Né? E tal, aí tudo bem. Mas pelo poder do Espírito Santo, ninguém fala quando quer, não. Conforme a gente vê na Bíblia, né? São declarações em que, em mistério, em certos momentos em mistério se fala com Deus. Então, isto é uma coisa. A outra coisa são os homens de Deus como Ágabo e outros mais, como talvez Lúcio, o Simão chamado Níger. Talvez esses homens de fato, eles eram profetas e, como diz aqui o autor da revista, eles eram homens que pelo Espírito Santo foram inspirados para ser o alicerce da Igreja de Cristo, ok? E que esse mistério de Cristo foi revelado a esses homens de Deus já no Novo Testamento, a homens cristãos, ok? Isso também não se põe mais hoje. Não existe mais hoje eu profetizar, eu dar uma profecia num culto e dizer, por exemplo, que aquela profecia está acima da pregação da palavra. Ou eu dizer que a revelação que eu tive está acima do que as pessoas entendem como revelação bíblica. Isso é um erro. Isso, na verdade, é misticismo. A palavra de Deus, ela tem seus mistérios, nesse sentido ela é mística, mas não é misticista, ou seja, ela não vai depender exclusivamente do mistério para tudo na vida, ok? Então isso aí também é um erro gravíssimo que a gente vê muitas vezes nas igrejas, em que a pessoa, por exemplo, quer casar, e vamos pegar um pequeno exemplo, profecia para casamento, que graças a Deus isso não acontece mais, né? Então o cara quer casar, aí vai buscar o vaso, não sei da onde, para profetizar com quem ele vai casar. Não é assim. Não é oráculo. O dom de profecia não é um dom oracular. E pessoas que se dizem profetas e que se consideram oráculos têm que aceitar Jesus de novo, porque está completamente fora do que a Escritura ensina. Ok? Então, uma coisa eram os profetas do Novo Testamento, como Ágabo, que viveram naquele tempo, e que aquele ministério se encerrou naquele tempo. E de outro lado, o dom de profecia, que não é perfeito, que não é infalível, diferentemente das profecias desses homens, e que deve ser julgado pela igreja. Agora, tem uma questão muito curiosa. Ao longo da história da igreja, você não vai ver quase praticamente ninguém se declarando apóstolo. Mas você vai ver muita gente se declarando profeta e com profecias tremendas. Você vai ter os movimentos milenistas, por exemplo, na época dos reformadores, de homens que se diziam profetas de Deus e que diziam do fim do mundo e tudo mais, e que diziam que recebiam revelações. Tem o famoso caso do Melchior Hoffman, em que, em 1534, que ele diz que Estrasburgo seria Nova Jerusalém, e que Jesus desceria do céu e haveria de destruir os católicos e os outros protestantes. Então, e quando a cidade foi cercada e os homens começaram a morrer na guerra, ele disse que Deus revelou a ele em profecia que toda mulher tinha que estar casada a um homem. Resultado, ele instituiu a poligamia dentro de Estrasburgo. E aí, meu amigozinho, se uniram os católicos e os protestantes e exterminaram esse foco milenarista. E o próprio Tertuliano também seguiu o montanismo, que tinha lá o Montano, que se dizia o próprio o porta-voz do Paráclito, o porta-voz do Espírito Santo, e duas mulheres que se diziam ser profetas, como os homens do Novo Testamento, como os homens do Antigo Testamento, ok? Então na história houveram muitas marmotagens dessa aí, vamos usar a palavra bem cearense, teve muita marmota dessa, mas de apóstolo realmente não teve muito não. Bom, é difícil pra gente finalizar, que a lição já esticou demais, nunca tinha dado a lição longa desse jeito, peço desde já perdão, peço paciência a você. Edificados para a morada de Deus. É difícil me ajustar.
A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Ou seja, o que a gente aprende aqui na lição embora a igreja seja considerada metaforicamente aí um edifício espiritual, há uma diferença significativa entre os edifícios que a gente conhece e a igreja como edifício. Por quê? Porque você nunca vai ver uma casa crescendo sozinha. Você nunca vai ver um apartamento gerando um andar por ano. Por quê? Porque não é vivo. Já aqui para nós, a igreja como templo do Senhor, ela é um templo vivo. E se é vivo, cresce. E se é vivo, desenvolve. E se é vivo, reproduz. E se é vivo, tem consciência. Então, e se é vivo, se alimenta. Então, de fato, a igreja como edifício espiritual, ele é o edifício bem ajustado, ele é o edifício que está em crescimento constante, em desenvolvimento constante, em que a geração de hoje, vamos aí pegar a figura do pedreiro, ou seja, o pedreiro constrói geralmente, os que eu conheço, constrói muro por fiada, não é? Parede por fiada. A fiada de tijolo, né? Então, cada fiada, a gente pode aqui falar que fosse, por exemplo, um período da história. Então, você tem um período lá antigo, a fiada. Você tem outro, a Idade Média. Você tem outra, a Era Moderna. Você tem hoje, a Era Atual. Você vai ter outra, Era Futura, se Jesus não vier buscar a sua igreja. E por aí vai. Por quê? Porque, de fato, é isso que a gente aprende à luz da metáfora bíblica de edifício espiritual. O edifício cresce, ele se desenvolve, mas ele é interdependente. Tem a famosa frase do Bernard de Claraval, teólogo medieval, que dizia: somos anões montados em gigantes. Embora pequenos em relação a eles, subimos das suas costas e podemos ver mais longe. E é exatamente isso que é a igreja como edifício espiritual. Nós não temos a grandeza de Lutero, nós não temos a grandeza de Agostinho, nós não temos a grandeza do apóstolo Paulo, mas por conta deles, nós hoje podemos ver além. Nós hoje podemos ver a geração mais adiante. Nós somos a geração da igreja, nós somos a geração do arrebatamento. E que por conta desses homens e mulheres de Deus, nós podemos estar aprendendo e precisando deles. Como também as gerações futuras também vão nos reverenciar por conta disso. Segundo, ele coloca templo santo do Senhor, palavra usada para templo, vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, santo dos santos. Ou seja, o lugar de encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere à estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Então, aqui, enquanto no começo ele já falava de um edifício espiritual da igreja no coletivo, ele agora vai individualizar a metáfora e vai dizer que nós também somos templos espirituais do Senhor, que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, de que nós devemos manter essa estrutura crescendo e se desenvolvendo espiritualmente, que nós devemos manter uma vida santa, uma vida correta. Eu já disse isso antes, repito agora, são ideais elevados, mas o Espírito Santo está conosco para nos ensinar, para nos fazer evoluir espiritualmente e nos livrar aí dos carrapichos, dos pecados, dos vícios, dos males, porque o processo de conversão ele não é instantâneo, não é? Ele tem uma cadência particular. Eu conheço muitos irmãos que entraram para a fé e foram largar o cigarro 1 ano depois, 2 anos depois. Teve uns que largaram a bebida 10 anos depois. Não é justificando pecado, não. Pecado é pecado. Não tem pecadinho nem pecadão. Mas que, de fato, as pessoas estão em constante luta contra o pecado. E que o Espírito Santo está ao nosso lado, nos dando encorajamento, nos dando força e por aí vai. Ok? Morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus faz alusão ao tabernáculo,
e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica, ou seja, confirma, o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Então, a gente fecha a lição de hoje colocando que cada um de nós, individualmente, também somos esse templo espiritual e que, de fato, Deus não habita por templos em mãos humanas. Ou seja, Jesus está onde seu povo está. Então, onde estão os servos do Senhor, os verdadeiros eleitos de Deus, que isso tanto serve para os arminianos como calvinistas, né? A ideia da eleição já foi explicada aqui, inclusive, nesse canal. Então, de fato, é um ponto muito, digamos assim, pertinente para nós entendermos que temos uma responsabilidade espiritual, que nós temos um compromisso individual com Deus, que nós temos um compromisso com a nossa santificação, que nós temos um compromisso em viver uma vida correta, em viver uma vida justa, em viver uma vida santa, e que o Senhor nosso Deus a cada dia nos ajude e nos dê força. Então vou só ler aqui uma frasinha da conclusão. A comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. É um processo lento, é um processo longo, pode ter percalços, mas pode ter certeza que com o poder do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, nós chegaremos lá. Amém? Pedimos mais uma vez perdão pelo tamanho do vídeo. O vídeo ficou muito extenso, mas é porque ele aborda algumas questões bastante polêmicas, alguns pontos polêmicos, e a gente espera que você tenha aproveitado da melhor maneira. Se você, de alguma maneira, tem alguma contribuição, alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, você fica à vontade. Estamos aqui para lhe acompanhar. A paz do Senhor Jesus e que Deus em Cristo abençoe.